Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Rita, uma das orientadoras aqui do Poliedro Guarulhos, e nessa sequência de vídeos apresentando a universidade e o processo seletivo da Unesp, neste momento nós vamos falar sobre o calendário, o processo de inscrição e a composição das notas. Se você tem interesse nesses assuntos, fica com a gente para acompanhar esse vídeo. Bom, eu gostaria de fazer um destaque aqui para o calendário da Unesp e anteriormente que todas as informações extraídas deste e de todos os outros vídeos elas foram consultadas no portal da Unesp, no manual do candidato e também no edital desse processo seletivo, todos disponibilizados ou no site da universidade ou no site da Fundação VUNESP, certo? Vamos para esse calendário. O edital foi publicado no dia 4 de setembro, nesse mesmo dia começou-se as inscrições e vai até o dia 9 de outubro, então o processo seletivo ainda está em aberto, então há uma oportunidade aí para você se inscrever nessa universidade. A taxa de inscrição é de R$ 192 e o pagamento dessa taxa ele pode ser realizado até o dia 10 de outubro. Mas é claro que você não vai deixar para o último dia para realizar o pagamento. Até porque se acontecer algum problema, você já garantiu o pagamento dessa inscrição. Correto? Bom, vamos fazer um destaque em relação ao calendário das provas, né? As provas elas são divididas em duas fases. A primeira acontecerá no dia 15 de novembro, é um feriado, então muita atenção aí, caso você já tenha algum compromisso. A segunda fase acontecerá em 2 dias consecutivos no mês de dezembro, no dia 10 e no dia 11 de dezembro de 2023, um domingo e uma segunda, certo? Os locais de prova para realização da primeira fase, que lá no dia 15 de novembro, ficarão disponíveis lá no site da VUNESP no dia 6 de novembro, correto? Vale destacar que local de prova haverá local de prova aqui na cidade de Guarulhos, segundo o manual, certo? A convocação para a segunda fase, né? Então, para saber se você foi ou não, se você vai ou não realizar a segunda etapa desse processo seletivo, sairá no dia 4 de dezembro, também lá no site da VUNESP. Nesse mesmo dia, também será disponibilizados locais para a realização da prova de segunda fase, correto? Por fim, né, dentro desse esquema do calendário, né, a gente tem a primeira chamada no dia 31 de janeiro de 2024 e a segunda chamada no dia 9 de fevereiro de 2024. Vale lembrar que a Unesp tem 10 chamadas, então você consegue consultar as próximas datas também lá no portal da VUNESP, correto? Belezura? Então vamos lá, vamos entender então a composição da prova da Unesp. A primeira fase, ela é classificatória para a segunda, ou seja, você precisa atingir uma determinada pontuação, né, que a gente não sabe agora, porque a gente só sabe quando, depois que todos os candidatos realizam a prova e a universidade faz essa triagem. Então, ela classifica para a segunda. Como que é essa primeira prova? Como eu disse, ela vai acontecer no dia 15 de novembro. Atenção, é um feriado, das 14 às 19. Cuidado com isso também, porque geralmente as provas começam às 13, às 13h30. A Unesp ela vai começar às 14, então muita atenção. Então, você fala, então eu posso sair com mais calma dentro de casa. Não. Pensa no mesmo esquema, sai com antecipadamente para que você não tenha problema com trânsito, com transporte, com o aplicativo, transporte público, até porque é um dia que é feriado na cidade, certo? Esse feriado nacional, na verdade. Beleza? Essa prova ela tem duração de 5 horas, ok? E qual é a composição dessa prova? A prova é segmentada em 90 questões de múltipla escolha, de todas as áreas do conhecimento. Então, a gente tem questões de linguagens e suas tecnologias, aqui a gente tem artes, aqui a gente tem literatura, gramática e interpretação de texto. O próximo ponto é ciências humanas e ciências sociais, né? Então a gente tem filosofia, sociologia, geografia e história. E ciências da natureza e matemática, então química, física, biologia e matemática. Vale destacar que a distribuição da Unesp é mais ou menos assim. Ela na verdade não é mais ou menos, ela é assim. 30 questões de linguagens, 30 questões de ciências humanas e 30 questões de ciências da natureza com matemática, beleza? Então ela tenta aí fazer uma proporção e apesar de usar a mesma nomenclatura do Enem, né? Então linguagem, ciência da natureza, ciência humana, é uma prova diferente, tá? Então muita gente confunde isso. Então fala, o Unesp ele é igual ao Enem, na verdade ela usa a mesma nomenclatura, mas o formato da prova ele é diferente, certo? Dentro dessas questões,
poderá ter questões interdisciplinares. Na verdade, a Unesp gosta bastante de questões interdisciplinares. Então, se você pegar alguma prova antiga da Unesp para conhecer, para verificar como que é, você vai perceber que tem uma relação, por exemplo, de inglês com outras áreas, de história com sociologia ou de história com literatura. Então, é comum essa interdisciplinaridade na prova da Unesp com base nos anos anteriores, certo? Então, vamos lá, você classificou e foi para a segunda fase. Um destaque que eu gostaria de fazer em relação à segunda fase. Durante o processo da pandemia, então, dos vestibulares de 2021 a 2023, a universidade fez as duas fases sendo objetivas. Para esse ciclo, que é o vestibular 2024, a universidade está retomando as questões discursivas, como era até o vestibular de 2020, certo? Então, vamos entender como que retomou esse processo. Aqui, o primeiro dia da segunda fase, que vai ser no dia 10 de dezembro, ele também começa às 14 horas e ele também tem 5 horas de duração. Como que vai ser a composição dessas questões? Você nesse dia terá 24 questões discursivas para realizar, sendo 2 cadernos. Um caderno de ciências humanas e um caderno de ciências da natureza e matemática. Então, você vai ter questões de filosofia, sociologia, história, geografia, química, física e matemática e biologia para realizar. Você fala, mas eu vou prestar um curso de humanas, eu tenho que fazer esse caderno de natureza? Sim, porque essa prova, né, esses 2 dias de provas, eles são iguais para todos os cursos, independente da área que você está indo. E um destaque, não tem prova com peso maior. Então, você fala assim, então, como eu vou prestar letras, então significa que português tem um peso maior para mim. Não, todas valem a mesma coisa, tá? Então, é importante você ter atenção a isso, porque isso é diferente das outras universidades. Então, só um paralelo rapidinho. A Unicamp, ela tem provas direcionadas, então, se você é de uma área, você faz provas específicas e também coloca peso em cima disso. A FUVEST, ela já direciona, então, se você vai prestar letras, você vai fazer história e geografia. Certo? Então, só para você entender que é um pouco diferente dos outros processos, isso acaba confundindo, até porque no ano passado, se você pegar, essa prova não era discursiva. Quero treinar provas discursivas, então você pega do vestibular de 2020 para trás, certo? Bom, então como eu disse, o primeiro dia 24 questões discursivas de ciências humanas, natureza e matemática. O segundo dia da Unesp, que vai ser no dia 11, então são 2 dias consecutivos, ele também tem 5 horas de duração, também começando às 14 horas. Nesse dia você tem 12 questões de linguagens e uma redação para 5 horas. Né? 10 questões de língua portuguesa, literatura, interpretação de texto, gramática e 2 questões de língua inglesa, tá bom? Aqui você não pode escolher qual é a língua estrangeira que você quer fazer, todo mundo faz inglês, certo? Belezura? Então é só para a gente compreender um pouco. Uma das coisas que eu gosto de destacar em relação a isso, que a Unesp chama essa prova de conhecimentos específicos. Aí você fala, é específico, mas ela não está direcionando aí para a carreira que eu quero? Então, é porque ela está aperfeiçoando os conteúdos, não significa que eles são mais difíceis. Mas só de ter questões discursivas, significa que você vai ter que detalhar, escrever um pouco mais sobre isso do que se relacionar às objetivas, certo? Bom, mas para os candidatos que prestam esses cursos, arquitetura, artes visuais, design, artes cênicas, teatro, música, bacharelado em música, licenciatura, há uma prova de habilidades específicas, né? Então, é uma prova onde eles vão conhecer um pouco mais a sua proximidade com essa área que você está indo. Vale fazer um destaque que arquitetura e urbanismo, né, a Unesp é uma das poucas universidades que ainda realiza uma prova específica para esse curso, né? A USP, né, ela já não tem mais, outras instituições particulares também e outras estaduais fora de São Paulo, certo? Essa prova é importante que você fique bem atento porque ela tem um calendário de realização, algumas vão acontecer antes da primeira fase, outras depois, então muita atenção não só ao local que você vai realizar, mas também quanto à data. Todas as informações do que você vai precisar fazer de calendários e mais informações estão disponibilizadas no manual do candidato lá no site da Vunesp, certo? Belezura? Bom, vamos lá. Importante dizer que o local de prova da Unesp, né? Aqui a gente tem um destaque na cidade de Guarulhos, que é onde a gente está localizado, então tem aplicação aqui. Então, muito cuidado, né? Eu disse isso em um vídeo anterior, que o pessoal confunde, né? Então, eu quero estudar em Botucatu, então eu preciso realizar a prova em Botucatu? Não, tem todas essas cidades aqui que você pode realizar a prova.
é importante que você pegue a mais próxima da sua residência. Então, se você residir em Guarulhos, você pode realizar a prova aqui em Guarulhos. Se você morar, por exemplo, em Arujá, você pode também realizar a prova na cidade de Guarulhos, certo? Então, muita atenção para você não confundir essa ideia de, eu preciso fazer onde eu vou estudar. Não, faça mais próximo da sua casa. No dia do vestibular, é importante que você esteja levando um documento físico. A Unesp ela não aceita documento digital. Esse documento físico é RG, passaporte, CNH, carteira de trabalho, né? Carteirinha do ônibus, carteirinha escolar, isso não é aceito no vestibular da Unesp, certo? E caneta estereográfica de tinta preta, tá? Então é muito importante que você esteja com a sua caneta preta, certo? Não pode ser aquelas bonitinhas, canetinhas, tem que ser aquela famosa Bic, certo? Beleza? Bom, então detalhes adicionais aqui a respeito do vestibular da Unesp, mas vamos entender um pouco mais então a respeito do cálculo das notas, né? Em um dos vídeos anteriores eu disse se você a Unesp ela disponibiliza a possibilidade do candidato utilizar a nota do Enem para compor a sua nota. Mas não significa que ele vai vir com uma bonificação extra, né? Então, depois que você realizou a primeira fase, ela vai falar, então, como você fez o Enem, toma aqui tantos pontos. Não é isso, né? Na verdade, a utilização do Enem é se caso a prova de conhecimentos gerais, que é a primeira fase do vestibular, se a sua nota na prova de conhecimentos gerais ela for inferior à nota do Enem, então eles consideram a tua nota do Enem como primeira fase, certo? Você fala, mas a Unesp tem 90 questões e o Enem tem 180, então significa que se eu acertar 120 no Enem, eu com certeza estou muito bem na Unesp. Não necessariamente, porque a Unesp ela faz uma padronização da nota, para que essa nota do Enem que tem 180 pontos, ela fique valendo até 100, que é o que vale a primeira fase do vestibular. Então, a nota do Enem ela só é utilizada caso a sua nota de primeira fase ela seja inferior à nota do Enem. E também tem um ponto, né? Se o INEP divulgar as notas a tempo para a realização desse cálculo, beleza? Ok? Um ponto muito importante que vale destacar. Muita gente pergunta assim, então eu posso não realizar a prova da primeira fase da Unesp e ir só para a segunda? Não. É obrigatória a participação nas duas fases, tá? Por favor, não cometa esse equívoco, beleza? Ou a seguinte, assim, então eu não vou realizar o Enem porque eu tenho muito interesse na Unesp e talvez eu não consiga utilizar a nota do Enem. Cuidado, o Enem é um processo muito abrangente que te dá muitas outras possibilidades para você poder descartar assim, certo? Então coloca lá que você tem interesse, mas quem vai decidir aí se vai encaixar ou não vai ser a universidade quando as notas saírem. Beleza? Bom, então pensando no cálculo final desse processo, né, a nota do vestibular da primeira fase, que é a de conhecimentos gerais, mais a nota de conhecimentos específicos, redação, dividido por 2. Se você, candidato, tem prova de habilidades específicas, isso é dividido por 3, certo? Então é uma nota simples de compor, tem mais informações a respeito no manual do candidato, então se você tem alguma dúvida ou tem interesse de saber mais sobre isso, você pode falar com a gente, ok? Bom, pessoal, era isso que a gente queria apresentar. Muito obrigada pela atenção de vocês nesses 3 vídeos que a gente falou sobre o vestibular da Unesp. E se precisar de algo, conte conosco e até breve.